Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para aqueles que ainda não conhecem uma ferramenta de automação que tornará a rotina de administradores de sistema e engenheiro de automação de infraestrutura muito mais fácil e eficiente. Eu estou falando do Ansible da Red Hat, que é uma ferramenta open source que automatiza processos de provisionamento, gerenciamento de configurações, implantação de aplicações, orquestração e muitos outros processos manuais de TI. Então nesse vídeo nós iremos instalar e configurar o Ansible em um nó de controle, nós iremos criar e gerenciar inventários para hosts gerenciados, nós iremos gravar playbooks do Ansible para automatizar tarefas comuns. Então pessoal, nós podemos fazer um paralelo quando você precisa preparar arroz, ao invés de você fazer um por um, o que você faz? Você coloca dentro de uma panela e faz tudo de uma vez só. Então o Ansible nos ajuda para tarefas que são repetitivas. Então nós criamos uma receitinha que nós chamamos de playbook e depois nós aplicamos quantas vezes nós quisermos. Então, bora entender como isso funciona na prática. Muito bem, pessoal. Então aqui na minha infraestrutura de exemplo, eu tenho do meu lado esquerdo rodando o CentOS. Então esta é a máquina que nós iremos chamar de nó de controle, ou seja, é nela que o Ansible vai ficar instalado. E do meu lado direito eu tenho um Debian, que é uma máquina que nós chamamos de nó de gerenciamento, ou seja, o Debian é que vai receber as configurações vindas do Ansible. Então já deu para ver que na nossa infra você pode trabalhar com diversos sistemas operacionais, inclusive com Windows também. Então o Ansible é bastante flexível com relação a isso. Então pessoal, para instalar o Ansible, primeiramente nós iremos instalar este pacote, que é o EPEL Release, importante para adicionar chaves GPG, informações aí para instalação do Ansible, tudo bem? Então nós iremos executar esse comando. Eu já tenho, pessoal, este pacote instalado na minha máquina, então por isso que ele apenas avisou que não foi necessário a instalação. Na sequência, nós iremos instalar de fato o Ansible, tudo bem? Eu também já tenho instalado, eu vou pressionar Enter aqui só para que você veja, mas eu já tenho a última versão instalada aqui na minha máquina. Para trabalharmos, pessoal, com esta ferramenta, basicamente nós iremos precisar de 3 arquivos. Então, o primeiro é o arquivo de configuração do Ansible, que eu dei o nome de ansible.cfg, tá? Então vamos dar uma olhadinha para ver o que tem dentro dele, tá? Na sequência, nós podemos observar que eu tenho uma seção aqui de defaults, que é os parâmetros de configuração padrão, ou seja, eu tenho aqui na linha de baixo o inventory, que aponta para o meu arquivo de inventário. Já mostro para vocês do que se trata. Neste outro parâmetro, pessoal, de Remote User, é o usuário que eu vou usar que na minha máquina no nó de gerenciamento e também no nó gerenciado. Este é o usuário que eu irei usar para realizar as tarefas administrativas. Então é importante que você tenha um usuário destinado apenas para este fim. Estes outros parâmetros, pessoal, servirá para nós realizarmos a escalação de privilégio. Como assim, Diogo? Por exemplo, algumas tarefas que o nosso playbook vai precisar realizar depende de privilégio de administrador. Então, quando nós precisarmos remover um usuário, adicionar um usuário, instalar programas, instalar pacotes, então isso tudo depende de privilégio de administrador. Então, é por isso que com esses parâmetros eu obrigo toda vez que eu for executar um playbook, eu faço com que seja solicitado uma senha, tá? Então dessa forma eu garanto que somente o usuário root ele poderá executar este playbook. O segundo arquivo, pessoal, é o nosso inventário. Então vamos dar uma olhada para saber o que tem nele. Aqui nós podemos dividir por seção. Então, por exemplo, eu tenho uma seção chamada local e aqui eu tenho apenas um computador, um host nele, que é o próprio Ansible, que é o próprio CentOS, que é o localhost, tá? Na sequência eu tenho uma seção
que eu separei os meus servidores de arquivo. Então vamos supor que você tem aí 10 servidores de arquivo na sua infra e você pode embaixo aqui, ó, relacionar os IPs dos seus servidores. Importante também saber que nós podemos usar o FQDN, né? Caso você tenha aí um servidor DNS na sua infra, então ao invés de usar IP, você pode usar nomes intuitivos também para aplicar as configurações nos seus alvos. Então aqui tem mais exemplos, né? Por exemplo, o servidor FTP, os servidores Debian. Vamos supor que você tenha uma seção, um inventário que tenha somente máquinas Windows, somente máquinas Debian, somente máquinas rodando o Red Hat Enterprise, ou se não o CentOS. Então você pode segmentar a sua infraestrutura de um jeito bem fácil, bem prático, bem intuitivo, né? E organizado para você aplicar. Tudo bem? Então, aqui é apenas um exemplo. Na sequência, pessoal, nós temos os arquivos que de fato é a nossa receita de bolo que nós chamamos de playbook. Eu tenho dois exemplos aqui, que é o site.yml, ele usa o formato IALM para podermos realizar as configurações. E depois eu tenho o deploy.loganalyzer aqui, .yml também, que é um outro exemplo de playbook um pouco mais sofisticado. Mas inicialmente nós iremos trabalhar com um exemplo mais simples. Aqui, pessoal, importante que você saiba que todo arquivo, que todo playbook, ele precisa começar com o dash, né? Ou traço aqui no início. Tá? Então, depois aqui na segunda linha, eu tenho uma descrição do que este playbook faz. Então, ele tem o objetivo de instalar e iniciar o Apache, né? O serviço HTTPD, né? Então, ele será o meu primeiro play. Quais hosts devem receber essa configuração? Então, ó, aqueles hosts que foram definidos lá no nosso inventário. Então, todos os IPs, todas as máquinas que estiverem relacionadas debaixo do SRV Arquivos irão receber essas configurações. Olha que legal, se você tivesse 100 máquinas para realizar uma certa tarefa, você poderia simplesmente adicionar lá debaixo da seção do SRV Arquivos os IPs. E ele vai fazer tudo para você de forma automática. Então, na tarefa, o que nós temos aqui? Uma descrição. Então, eu quero me certificar que o pacote Apache 2 está presente. Eu vou usar o módulo apt, então, porque o meu alvo é um sistema operacional Debian. Então, você sabe que para instalar alguma coisa no Debian, você usa o apt. Então, aqui também segue mais ou menos a mesma linha, bem intuitivo, tá? O nome do pacote é o Apache 2 e o estado aqui é presente. Isso equivale a realizarmos o apt install Apache 2 se fôssemos realizar diretamente no terminal de comando lá do Debian, tá? Aqui, pessoal, nós temos também qual tarefa eu gostaria de realizar na sequência. Então, eu poderia colocar uma descrição aqui, mas eu não coloquei, acho que já deu para entender como é que funciona, né? Eu vou usar o módulo de cópia, ou seja, eu quero copiar da origem, né, um arquivo que tem o nome index.html. Este arquivo ele está no meu CentOS e ele será enviado para o destino na máquina remota que é o Debian. Tá? Então lá no Debian, neste diretório aqui, que é o diretório padrão que nós usamos aí para colocar os nossos sites, ele vai copiar o index.html para lá. Tá? Esse é só um exemplo, poderia ser um diretório completo com todos os arquivos do seu site aqui, tá bom? Na sequência, pessoal, eu vou startar o serviço do Apache, tudo bem? Então, este é um exemplo bem simples, deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Para executarmos o nosso playbook, nós iremos executar o comando ansible-playbook e o nome do playbook. Tá bom? Então eu vou dar um enter aqui. Viu que ele pediu a senha, né, do root, eu vou colocar a minha senha. E ele vai começar a execução do playbook. Então, pessoal, para verificarmos se funcionou, nós iremos dar uma olhada lá no IP 192.168.194, que é a máquina alvo, né, que é o nosso Debian. Então, eu tenho ali um exemplo simples ali de site
que eu fiz somente para fins de demonstração, e o deploy foi feito. Olha só que coisa fácil. Na sequência, então, pessoal, eu vou realizar, vou executar um outro playbook, que ele é um pouco mais sofisticado, que ele tem o nome de deploy.loganalyzer. E este, pessoal, ele foi mais elaborado. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no que esse arquivo, no que esse playbook faz de fato. Olha, ficou um pouco grande ali, né? Então vamos dar uma olhadinha. Primeiramente, pessoal, eu não tenho o objetivo aqui de explicar o que cada linha faz aqui para vocês, mas inicialmente para nós, como esse playbook tem a finalidade de fazer o deploy de um servidor que vai atuar como um servidor de log, então ele precisa realizar bastante tarefas. Então, por exemplo, eu preciso configurar o modo do rsyslog para trabalhar com o banco de dados MariaDB. Então, eu tenho aqui alguns parâmetros que serão realizados lá no arquivo no etc.rsyslog.conf, tá? Então aqui eu vou colocando todas as minhas tarefinhas que eu julgo ser importante, seguindo uma ordem cronológica de execução. Então eu não posso, por exemplo, tentar executar editar um arquivo de configuração sem antes ter instalado o pacote, por exemplo, tá? Então segue uma lógica cronológica aí. Então na sequência aqui eu restarto o serviço, depois eu atualizo pacotes, eu vou adicionar os pacotes necessários para que minha aplicação funcione, né? Então aqui tem uma descrição, estou instalando lá o pacotinho cur, o software properties common. Então aqui você vai colocando todos os pacotes importantes para que a sua aplicação funcione, tá bom? O que mais, pessoal? Eu tenho aqui também a execução, por exemplo, de módulos, né, importantes também para a integração do MariaDB junto com o rsyslog, tá bom? Tenho aqui a instalação do MariaDB Server, do MariaDB Client, do Python 3. Depois eu tenho, por exemplo, eu faço uma cópia de um arquivo .sql, porque eu tenho a intenção, por exemplo, de realizar algumas operações no meu banco de dados. Na sequência eu tenho também uma instalação do módulo do MySQL para integrar com o rsyslog. Então é claro, pessoal, isso aqui serve, o Ansible serve para agilizar a vida de alguém que já é um administrador de sistemas Linux, por exemplo, né? Claro que se você for um iniciante aqui nesse universo, isso não vai fazer o menor sentido para você, tá? Então o Ansible é para quem já tem um nível intermediário avançado aí neste universo, tudo bem? Então, aqui, pessoal, eu tenho mais configuração do rsyslog, né? Na sequência, eu também instalo os pacotes Apache 2 no meu servidor web, o PHP 7.4 aqui no exemplo, né? Mudo algumas configurações aqui de permissão de diretório. Ó, vai ficando grande, né? Mas é legal que você faz apenas uma vez e depois você pode usar aí para aplicar o mesmo playbook aí para diversas máquinas. Por fim, eu faço uma cópia do Log Analyzer lá para o servidor de logs e na sequência também eu mudo as permissões, garantindo que o usuário do Apache do serviço terá permissão para realizar operações de leitura aqui na minha pasta do Log Analyzer, né? Então o Log Analyzer também ele vai trabalhar com uma interface web, então por isso que eu preciso do Apache rodando aí, tá? Então eu fiz uma configuração do rsyslog, fiz a instalação do meu banco de dados, criei um arquivo que ele tem os parâmetros de configuração do MariaDB também, tá bom? E na sequência eu faço um restart aqui dos serviços importantes para que a minha aplicação funcione. Vamos ver, pessoal, como que funciona isso daqui na prática, né? Então eu vou realizar aqui o comando novamente do Ansible Playbook, só que agora eu vou realizar o deploy do Log Analyzer. Veja que ele vai demorar um pouco mais, porque ele tem mais tarefas para serem realizadas, tá bom? Importante também saber que ele é idempotente. O que isso significa? Significa que se
no playbook eu estou pedindo para que ele faça a instalação de um pacote, mas esse pacote já foi instalado, então ele não vai realizar novamente uma nova instalação. Olha que legal. Então vamos pensar que você precisou criar um diretório no destino. Se o diretório já tiver sido criado, não é necessário mais você novamente criar esse diretório, tá? Então, cada descrição que eu faço na minha tarefa, ele fica relacionado aqui e eu sei exatamente aonde que ele conseguiu realizar com êxito e aonde ele parou, né? Aonde aconteceu um erro, tá? Normalmente, quando tem alguma coisa errada, ele mostra aqui vários alertas para você aqui em vermelho, né? Então esse playbook aqui aparentemente está tudo certo com ele e agora ele está realizando a tarefa de copiar os arquivos do Log Analyzer para o nosso servidor de logs. Então a gente vai aguardar esse processo aqui finalizar. Então, pessoal, o nosso processo, nosso playbook aqui já foi completamente executado. A tarefa que demorou mais tempo foi copiar o Log Analyzer para o servidor de logs, né? Mas os meus alunos, né, que realizam essas etapas aqui passo a passo, no mínimo gastariam umas 3 horas, né? Depois, quando eles assistirem este vídeo aqui, para quem não teve aula de Ansible, provavelmente eles devem achar esta ferramenta uma excelente opção aí para trabalhar, para automatizar, né, as tarefas da sua infra. Bom, pessoal, então agora resta testarmos aí se funcionou de fato, né? Então, o nosso servidor, o nosso alvo é o IP 192.168.194 e agora eu vou ter lá o meu Log Analyzer que vai atuar como servidor de log. Então, o Log Analyzer tem uma interface web, né? Veja, pessoal, que eu também criei previamente um arquivo de configuração do Log Analyzer, que é o meu config.php, que já tem todos esses parâmetros aqui, né? Então, a primeira vez que já fez a instalação do Log Analyzer, sabe que você precisa configurar o banco de dados, o nome do usuário do banco de dados, e tudo isso foi criado automaticamente, pessoal, tá bom? Então, por isso que o ambiente já está pronto. Agora veja que o nosso servidor de logs, ele já está funcionando, né? Já tem alguns logs registrados aqui, por exemplo, lá que o meu que teve um acesso via SSH, né? Que com origem com usuário suporte, né? Que veio do IP 192.168.174, que realmente é a tarefa que o Ansible estava fazendo e ele fica registrado aqui no nosso servidor de log. Qual seria o próximo passo aqui? Seria, por exemplo, criarmos um playbook para que todos os nossos clientes da nossa infraestrutura façam, a partir de agora, o registro dos logs no nosso servidor de logs. Então, veja, pessoal, gastamos 5 minutos para realizar uma tarefa que provavelmente alguém gastaria umas 3 horas, isso se não tivesse nenhum erro, né? Então, o Ansible também ele garante que todo o checklist ele foi realizado completamente. Se fosse uma pessoa fazendo, quando é uma tarefa que envolve muitos passos, a chance de erro é muito grande, né? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa nos comentários aqui, por favor, se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês gostam de assunto mais avançado, mais intermediário, mais básico aí, deixa nos comentários que vai ser o termômetro para criar mais conteúdos aí que auxiliem vocês aí na tarefa do dia a dia aí como administradores de sistema.